foi ministrado aqui já no início. Hoje nós nos alegramos nessa data. É pelo ovo de Páscoa? Hã? Por quê? Ressurreição. Nesta data em que muitos focam só no chocolate e se esquecem que foi ao terceiro dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. E para nós é muito importante, nos colocarmos diante dele, louvar, engrandecer o teu santo nome, bem dizer mesmo, porque tudo que está acontecendo nas nossas vidas foi porque um dia ele se entregou na cruz por nós. Mas eu não quero falar aqui do sofrimento de Jesus, amém? Porque passou. E também não vou ficar aqui falando da ressurreição, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas eu quero que vocês entendam nessa noite como que nós podemos retribuir este ato de amor. Porque muitas vezes nós ficamos presos na cruz, no sofrimento, choramos por causa disso e não nos alegramos pela ressurreição, pelo ato de amor de Deus para conosco. Então esta data é motivo de grande alegria para nós. Mas como retribuir esse ato de amor? Só na lembrança? Só dizendo, Jesus fez isso por mim, Deus enviou teu único filho, ele sofreu muito, ao terceiro dia ressuscitou. Não basta. Nós precisamos retribuir esse ato de amor, meu irmão. E aqui em capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 10, vamos ler junto o que a palavra de Deus diz. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém? A palavra de Deus diz aqui que Davi diz, pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação, e diz: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. Aleluia. Como que nós podemos, meu irmão, retribuir o amor, esse ato de amor do Senhor? Como que nós podemos dizer para Deus: Senhor, valeu a pena a crucificação, sim, valeu a pena ter ressuscitado ao terceiro dia, porque senão fica em vão o que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus aqui, Davi, a primeira coisa que ele fez foi louvar ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e dizer: bendito és tu, Senhor. Uma forma de nós agradecermos, retribuirmos esse ato de amor, meu irmão, é reconhecer o poder desse Deus sobre as nossas vidas. E como que nós reconhecemos? Louvando a Deus, exaltando o nome dEle, perante todos aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ser um adorador, amém? Retribuir com amor é as pessoas olhar para mim e para você e entender que nós somos servos do Deus Altíssimo, que valeu a pena todo o processo da cruz, que valeu a pena a ressurreição e que continua valendo a pena servir esse Deus Todo-Poderoso, louvar ao Senhor, bendizer o nome dEle, como ele diz aqui no versículo 2: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Amém? Meu irmão, o poder, a honra e a vitória vem de quem? De quem? É dessa forma que nós vamos
retribuir esse ato, reconhecendo isso. Olha para o teu irmão e diz para ele assim, ó: todas as suas vitórias vêm do Senhor. Os teus braços não podem conquistar nada se o Senhor não estiver à frente da tua vida. Amém? Meu irmão, é dessa forma que nós vamos retribuir a Deus esse ato de amor, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, em tudo que nós fazemos, reconhecendo como Pai, como Davi disse aqui, né? Pai de Israel, de eternidade a eternidade. O Senhor, meu irmão, é o nosso Pai. Quantos aqui tem Deus como Pai? Amém? Quantos aqui agora têm obedecido ao Pai? Amém? Diminuiu um pouco, hein? Mas se nós temos o Senhor como Pai, nós precisamos obedecer Ele, amém? E obedecendo a Deus, nós estamos retribuindo esse ato de amor que Ele fez para conosco. Quando nós obedecemos a Deus verdadeiramente, nós estamos dizendo para Ele: olha, Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Como foi ministrado aqui, muitas vezes, meu irmão, nós até queremos fazer coisas boas, nós queremos assim falar muitas coisas para Deus, mas a nossa vontade muitas vezes fica só no querer. Nós paramos diante das lutas, da dificuldade, do cansaço. Nós paramos diante das situações. E como retribuir esse ato de amor de Deus para conosco, meu irmão? É não parar, é prosseguir, é determinar, é verdadeiramente deixar Deus acima de todas as coisas na minha vida e na sua vida. Aleluia. Amém? Eu anotei aqui também como Miqueias, algo que foi dito lá na conferência, que diz assim: não se importe com as pedras que te atiram, né? Palavra de condenação, porque Deus é Deus de honra. Aleluia. Se estão, meu irmão, te atirando pedra, não se importe. Se estão lançando sobre ti palavra de condenação, não te importe, porque Deus, Ele é um Deus de honra. Aleluia. E se você é filho de Deus e Ele é teu Pai, meu irmão, essas palavras não podem te fazer recuar, elas não podem te fazer parar, elas não podem te fazer você, né, a deixar, a abrir mão das promessas de Deus, de tudo aquilo que Ele conquistou para nós ali naquela cruz. E como que nós podemos retribuir esse ato de amor, meu irmão? Fazendo com que essas palavras e com que essas pedras sejam um altar de vitória diante do Deus poderoso. Amém? Se você tem recebido palavras de condenação, meu irmão, não desista. Não abra mão do Senhor. Não desista das promessas de Deus, porque Deus certamente tem o melhor para com a sua vida. Amém? Mas pastor, por que você está dizendo isso? O que aconteceu com Saul? Quando um gigante se levantou contra ele, quando Golias começou a afrontar a ele com palavras do que? De condenação. Quando Golias se deparou ali diante de todo o exército de Israel e começou a dizer para eles, afrontando, né? Levanta entre vós um guerreiro para me enfrentar. Levanta entre vós aí um que possa me vencer, porque se ele me vencer, eu serei escravo de ti e todo o meu povo. Agora, se vocês forem derrotados, vocês nos servirão. E diante dessas palavras de condenação, o que fez Saul? Saul, né, se encolheu. Saul ficou ali paralisado, meu irmão, diante dessa luta. E Saul se esqueceu do que nós estamos dizendo aqui, e o que eu disse no início: não adianta falarmos da crucificação e da ressurreição se nós não retribuirmos esse ato de amor com fé, com coragem, com convicção diante das palavras. Saul também conhecia esse Deus, o qual deu seu único filho por nós. Saul caminhou com esse Deus, Saul ouviu a direção desse Deus. Só que quando o gigante se levantou, Saul se encolheu. Quando as palavras de condenação chegaram, Saul fez o que, meu irmão? Ele ficou encolhido, ele parou. Só que nós não podemos parar. Para retribuir esse ato de amor de Deus para conosco, nós temos que prosseguir. Nós temos que dizer para essas situações que o nosso Deus é maior, que Ele está à frente de nossas vidas,
que verdadeiramente nada vai nos impedir, porque agindo Deus, então, meu irmão, nós não podemos fazer como Saul, nós não podemos recuar, nós não podemos ficar, meu irmão, parado, nós temos que prosseguir para o alvo, amém? Saul, meu irmão, ele ficou, depois você pode ver no capítulo 17, abre lá comigo, capítulo 17, versículo 8 a 10, de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8 a 10. Aleluia. Capítulo 17, versículo do 8 ao 10, é esse aí? Não, 17 o capítulo. Capítulo 17. Aí sim, do versículo 8 ao 10 de 1 Samuel. A palavra do Senhor diz assim: parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu? E vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus, por que Saul se encolheu? Porque viu que a palavra, meu irmão, afronta, palavra de condenação mesmo. E não foi diante de um homem qualquer, foi diante de um gigante, de um guerreiro. Mas o que Saul se esqueceu naquele momento, e que muitas vezes nós nos esquecemos, é que nós somos escolhidos de Deus, amém? Meu irmão, se existiu o gigante, foi porque Deus permitiu, amém? Porque Deus criou todas as terras, nós lemos antes, Criador dos céus e da terra. Todo o poder está na mão do Senhor, e se nós estamos com Ele e Ele está conosco, por que nós vamos temer? Por que eles ficaram paralisados diante de Golias? E eu te pergunto nessa noite, o que tem te paralisado? O que tem feito você parar diante das promessas de Deus? Por que em alguns momentos você tem recuado? Se Deus te chamou para vencer, se é o único ato, a única forma que nós temos de retribuir o amor de Deus é o que? Permanecendo. É dizendo para Deus: Senhor, o gigante se levantou, mas eu creio no mesmo Deus que ungiu Davi, e essa unção estará sobre a minha vida também. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou parar. Meu irmão, ainda que a afronta, seja como de Golias, você começa a olhar para ela, e ao primeiro momento ela parece ser muito maior do que nós, do que as nossas forças. Só que é nesse momento que nós temos que olhar para o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e dizer: Senhor, eu não posso nada com os meus braços, mas a tua palavra diz que em ti eu posso todas as coisas. E esse gigante vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui, como você tem vivido, o que tem qual é o gigante que tem se levantado na tua vida? Se é na área financeira, se é na vida conjugal, na familiar, meu irmão, se é no teu trabalho, não importa onde que seja, mas eu quero dizer para você nessa noite com toda a convicção: se você crê, ele vai cair por terra nessa noite em nome de Jesus, amém? Porque Deus é contigo, a unção de Deus está sobre a tua vida, mas você não pode, meu irmão, sair daqui nessa noite como Saul, ficar num canto limitado e limitando Deus de agir na vida dele. Deus não pode ser limitado, meu irmão. Você precisa deixar Deus agir na tua vida de uma forma tremenda e sobrenatural, amém? Só que para isso é preciso coragem, meu irmão, para que as palavras de condenações não venham te fazer recuar. Para isso é preciso que coragem. E essa coragem ela só vem do Senhor, aleluia, amém?
Eu anotei aqui, quero compartilhar com você. O diabo sabe que não pode nos tocar, mas usa situações para nos intimidar e nos paralisar, meu irmão. Ele sabe que ele não pode te tocar. O diabo sabe que ele não pode tocar nem em mim nem em você. Só que ele vai fazer o quê? Usar situações para nos deixar paralisados. A mesma que ele usou contra Saul. Então ele vai ficar usando situações para que você e eu venhamos parar. Só que cabe a nós o que, meu irmão? Entender que Deus é maior nas nossas vidas. Se você voltar um pouquinho e se lembrar do profeta Elias, o que aconteceu com ele depois de vencer 450 profetas de Baal? De vencer todo aquele povo, cortar ali, né, as suas cabeças. Veio uma palavra de condenação sobre a vida dele, da rainha Jezabel. Uma mulher disse para ele, mandou avisar ele, certamente amanhã nesta hora você estará morto. Aquela palavra entrou no coração de Elias, um homem de Deus, aquele que havia feito um grande milagre através do Senhor, que os holocaustos ali foram consumidos. Só que quando ele deixou aquela palavra negativa entrar no coração dele, meu irmão, e esqueceu de olhar para Deus, o que ele fez? Ele deixou o seu moço no lugar, correu para uma caverna, entrou dentro dela e disse para Deus assim, que ele não era nem capaz e nem que ele também não era nem merecedor do que estava acontecendo, e que Deus poderia matar ele, que era melhor morrer naquele momento. Mas pastor, o que o senhor quer dizer nessa noite? Eu não quero te dizer nada, mas o Espírito Santo de Deus diz para você nessa noite, meu irmão, Deus derramou sobre a tua vida espírito de coragem, sim, de fortaleza e não de medo. Enfrente essa situação. Não aceite as palavras negativas dentro de você. Se a pessoa diz para você que você não vai conseguir, você vai falar para ela assim, eu consigo, porque Deus é comigo e está à frente da minha vida. Elias naquele momento, ele tinha tudo para mandar dizer para a princesa, para a rainha Jezabel, dizer para ela assim, foram os 450, mais 400 que se assentavam na tua mesa, e a próxima será você. Mas não foi isso que aconteceu. Porque diante da condenação, Elias também recuou. O diferencial entre Elias e Saul é que depois de recuar Saul, ele desobedeceu. E assim a potente mão do Senhor saiu de sobre a sua vida. Elias, mesmo recuando, Deus ordenou que um anjo fosse até ele naquela caverna. E ali o fortaleceu. E hoje nós falamos de Elias como um vencedor, amém? E é o que Deus vai fazer com você também nessa noite, porque Ele também derramará sobre a tua vida, Ele também vai te fortalecer, porque Ele tem o mesmo amor por você como Ele teve por Elias, aleluia. Mas não aceite, meu irmão, não aceite palavras, viva as promessas de Deus, aleluia. Quantos aqui querem receber essa unção nessa noite? Então levanta suas mãos e feche teus olhos. Se você quiser só um pouco dessa unção, levante só uma mão. Mas se você quiser a unção dobrada sobre a sua vida, então levante as suas duas mãos, abra o teu coração com fé e repete comigo. Fala, Senhor, Senhor, nesta noite eu recebo de Ti esta unção de coragem que vai me fazer um guerreiro vencedor. Em 2016, todos verão o agir do Senhor sobre a minha vida. Senhor, nesta noite eu recebo esta unção de coragem, e palavras de condenações não vão me fazer recuar, porque esta unção está vindo diretamente do Senhor, e eu tomo posse em o nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. A unção de Deus, meu irmão, está sobre a tua vida. A unção de Deus está sobre as nossas vidas. Só que nós precisamos ter coragem para enfrentar, para que possamos mesmo viver o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Deixa eu ver aqui, meu irmão. Mas eu quero compartilhar com você. Já vai abrindo lá comigo lá em 1 Reis capítulo 17. Deixa aberto ali 1 Reis capítulo 17. Porque assim como Deus fez com Davi, Ele fará conosco também nessa noite, em nome do Senhor Jesus. 1 Reis capítulo 17.
Todos acharam aí, amém? Deixa eu voltar aqui que eu estou lá na 2ª Reis. 1ª Reis, capítulo 17. Oh, Deus amado. Eu falei 1ª Reis? Falei ou não? Ou eu falei 1 Samuel? Então vocês vão lá em Samuel. Mas 1ª Reis fala de Elias, né? Vamos falar de... É 1 Samuel, gente. 1 Samuel, capítulo 17. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Davi sabia quem era Deus, meu irmão, e que Deus era um Deus de honra. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós aqui conhecemos a história de Davi, amém? Sabemos que Davi, jovem, cuidava, apacentava ovelhas, já tinha sido ungido ali, né? Mas continuou tranquilo nos seus afazeres. Mas chegou um certo momento em que ele foi até onde estavam os soldados. E naquele momento chegou e se deparou com Golias, afrontando o Deus vivo. Mas antes de Davi chegar ali, Davi já havia derrotado um urso e um leão, amém? Glória a Deus. Por que Davi havia já derrotado esse urso e esse leão, meu irmão? Porque o espírito de coragem já estava sobre ele, amém? Mesmo antes dele enfrentar Golias, Deus já havia derramado a unção da coragem sobre ele. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Talvez eu e você não entendamos isso, mas a partir de hoje nós vamos passar a entender. Quando o gigante se levanta na sua vida ou na minha vida, meu irmão, nós precisamos entender que a unção da vitória já foi derramada sobre as nossas vidas. Que como Davi, nós já passamos também por urso e por leão, e que certamente virá um gigante, mas esse gigante também será derrotado. Mas o mais importante, meu irmão, é que Davi, ele foi diante das afrontas, ele não se encolheu como Saul. E ele foi lá, Saul quis colocar as armaduras dele, quis colocar as armas de guerra, mas não deu certo, porque Davi estava acostumado, né, a usar as armas espirituais, não as terrenas. Mas o mais importante de tudo isso é que aqueles homens, todo aquele exército, olharam para Davi e com certeza falaram assim: vai morrer. Os irmãos de Davi, com certeza, quando ele passou, né, por eles, dizendo assim: ó, vou lá enfrentar Golias, com certeza eles olharam assim, já se despedindo. Vamos ter que dar a notícia para o pai e para a mãe: hoje ele morre. Ele não passa de hoje. Como que ele vai enfrentar um gigante? Como que ele vai enfrentar um guerreiro, sendo que ele não sabe nada? Que força tem em Davi? Mas Davi estava passando por todos ali, e olhando para eles assim, com certeza dizendo: olha, vocês só não estão enfrentando esse gigante porque vocês andam nas suas próprias forças. Vocês só não vão enfrentar esse gigante porque verdadeiramente vocês não confiam no Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Vocês só não vão lá porque vocês estão caminhando segundo a tua vontade, não a vontade do Pai. Vocês só não vão lá e já não derrotaram esse gigante porque vocês ainda não entenderam que maior é o que está com vocês do que o que está no mundo. E continuou caminhando. Só que a palavra de Deus diz que ele parou para pegar 5 pedras, amém? Glória a Deus. Abre aí no 17:40, versículo 40. Capítulo 17, versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Aleluia. Amém? Algo que eu aprendi sábado lá, meu irmão. Por que Davi pegou 5 pedras? Alguém pode me dizer? Fala aí. Oi?
Amém, mas não é essa ainda não. Não. Né? Naquela guerra. Porque muitas vezes nós olhamos e ele pegou uma pedra, amém? Nós só olhamos aquela que ele lançou. Mas por que ele pegou 5 pedras? Ele só ia enfrentar Golias. Ele poderia ter pegado uma só, amém? Confiado em Deus, falar, não, com uma pedra só, eu vou lá e vou derrotar. Só basta uma, porque Deus está na direção da minha vida. Mas por que ele pegou 5 pedras, meu irmão? Primeiro, que eu aprendi e tomei posse para a minha vida. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de estratégia, amém? E Deus nessa noite vai derramar essa unção sobre a tua vida, como derramou sobre a minha vida lá também, sobre as nossas vidas. A unção de estratégia, um guerreiro precisa ser estrategista. Davi, ele foi enfrentar Golias, só que ele não foi enfrentar Golias sem saber quem era Golias. Golias tinha mais 4 irmãos. E Davi, ele pegou 5 pedras, porque se ele derrotasse Golias e os irmãos quisessem vir, meu irmão, ele estava preparado para derrotar os irmãos também, aleluia. Ele não foi simplesmente preparado para derrotar Golias, mas ele foi preparado para derrotar todos aqueles que se levantassem contra o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. 4 irmãos de Golias, será que seriam da minha altura? Se Golias era um gigante, com certeza tinha mais 4 irmãos gigantes, meu irmão. E Davi, Deus deu a estratégia, isso é para mim e para você. Muitas vezes nós vamos para uma luta e nós não conhecemos, não temos o quê? O discernimento espiritual de saber com quem que nós estamos lutando. Quem é que nós estamos enfrentando? E Davi, ele pegou 5 pedras, porque ele estava preparado, tanto para Golias como para os irmãos. E se viesse mais gente, meu irmão, com certeza ele derrotaria. Mas ele saiu o quê? Revestido, meu irmão. E Deus, ele coloca na minha mão e na tua mão armas poderosas. Só que muitas vezes nós fazemos o quê? Nós pegamos uma só e achamos que já está bom. Nós não oramos e não pedimos para Deus estratégia para vencer. Nós não pedimos para Deus estratégia para prosseguir. E nós enfrentamos o inimigo simplesmente de ouvir falar, mas não sabemos quem é. Davi, ele foi e enfrentou Golias, só que ele sabia que Golias tinha mais 4 irmãos. E ele sabia, se eu ferir Golias, com certeza os irmãos deles virão contra mim, mas haverá uma pedra para cada um deles. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, sobre todos aqueles que têm se levantado contra ti, sobre o inimigo que tem se levantado contra a tua vida, meu irmão. Deus tem uma arma poderosa para você em todas elas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você recebe nessa noite? Então levanta as tuas mãos, que para receber é preciso colocar as mãos. Coloca as tuas mãos em posição, meu irmão, de estar recebendo algo. Porque Deus nessa noite vai derramar sobre a tua vida também uma unção de discernimento. Senhor, no nome do Senhor Jesus, seu Pai, são mãos que estão levantadas neste momento, papai. Senhor Deus, guerreiros que precisam, Deus amado, da unção, do discernimento espiritual. Senhor Deus, para poder enfrentar o inimigo, sabendo quem eles estão enfrentando, Pai. Assim, Deus, como o Senhor derramou sobre a vida de Davi ali, uma unção, Deus, para que ele pudesse ter discernimento rápido, estratégia, Senhor Deus, para vencer o inimigo. Esta unção eu profetizo nessa noite, Pai, está sendo derramada sobre todas as mãos que aqui estão levantadas, Senhor. E aqui, Senhor Deus, serão guerreiros, estrategistas, homens e mulheres, ó Deus amado, que não vão abrir mão das armas poderosas que o Senhor Deus está colocando sobre eles nesse momento, que está distribuindo a cada um, Senhor Deus, porque cada um entrou aqui nessa noite, ó poderoso Deus, Senhor Deus, enfrentando um gigante, Pai. Cada um entrou aqui nessa noite, ó Senhor Deus, com um gigante se levantando contra a vida deles, Senhor Deus. E tem muitos aqui, Deus amado, que não estão somente Golias, mas os irmãos também, Senhor, estão acompanhando. Mas nessa noite, se você crê, o Senhor Deus está colocando sobre a tua mão força, poder e autoridade para vencer todos os gigantes que estão se levantando contra ti, em o nome do Senhor Jesus. E se você recebe, dê um glória a Deus, esse Deus maravilhoso. Não, esse Deus não recebeu. Vamos dar um glória a Deus para Deus, meu irmão? Coloca de pé em nome de Jesus. Coloca de pé. Coloca de pé. Deus precisa do melhor, amém? Então nós vamos contar até 3 e nós vamos dar um glória a Deus digno daquele que ressuscitou, daquele que se entregou. Amém? 1, 2,
3. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas, meu. Aplauda mesmo esse Deus maravilhoso. Esse Deus poderoso mesmo em obra. E creia, meu irmão, que Deus, Ele é contigo. Vou só esperar você sentar e falar: levanta que eu estou terminando. Amém? Mas a unção de Deus está sobre a tua vida, meu irmão. Deus, Ele é maravilhoso mesmo. E foi o que Ele fez com Davi, Ele faz conosco também. Nós precisamos aprender, meu irmão, a enfrentar as situações, orar e pedir para Deus sabedoria e discernimento, o dom do discernimento, para saber como que nós temos que enfrentar e de que forma. Porque muitas vezes nós olhamos que Davi, ele pegou só aquela pedra, as outras 4 para nós era o quê? Até então para mim, meu irmão, era 5 pedras, 4, né? De repente se ele errasse, ele teria mais 4, se ele errasse, né? Ia, mas não. Ele já sabia quem era Golias. E ele pegou 5 pedras, porque ele sabia que havia mais 4 da família de Golias. E Deus, Ele tem colocado nas nossas mãos também armas poderosas, meu irmão. Simples, mas poderosa. E nós precisamos aprender a usar, a ter estratégia mesmo, né? Para poder vencer. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero finalizar aqui, meu irmão, com uma palavra de Deus para a tua vida. Fecha os teus olhos e levanta a tua mão. Escute bem o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Deus não dá somente coragem, meu irmão, mas estratégia para vencer os inimigos. Amém? Sabe por que Ele faz isso? Porque o projeto de Deus para você é maior do que a sua limitação. Levanta bem as tuas mãos, meu irmão, e entenda nessa noite. O projeto de Deus para você é maior do que as suas limitações. Eu vou dizer novamente. O projeto de Deus para você é maior do que a sua limitação. Então creia nesse Deus poderoso. Creia na vitória sobre a tua vida. Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. A mesma unção, o mesmo óleo que foi derramado sobre a vida de Davi, está também sobre a minha vida e sobre a sua vida. E sabe por que o gigante, meu irmão, ele não venceu Davi? Porque Golias, ele tinha força. Sim. Golias, ele era grande, sim. Mas ele não tinha a unção de Deus sobre a vida dele. E eu digo para você nessa noite: você é um escolhido de Deus. E a unção de Deus está sobre vós. A unção de Deus está sobre a tua vida. A unção de vencedor. A unção daquele que conquista, a unção daquele que persevera, a unção daquele que vai romper limites, está sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé, para que nós possamos orar. Para que Deus possa mesmo derramar sobre as nossas vidas desta unção, deste poder, em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, meu irmão. Deixa com que o Espírito Santo derrame agora sobre a tua vida. Porque o que nós profetizamos aqui, a unção de Deus vai te fortalecer, vai te dar coragem para enfrentar todas as situações. Amanhã é segunda-feira, mas hoje mesmo você vai dizer para o Golias que tem tentado te intimidar, para as palavras de condenações. Meu irmão, minha irmã, tira toda a tristeza do coração nessa noite. Palavras que entristecem não faz parte da sua vida. Não faz parte da sua vida. Deus é contigo. A unção de Deus está sobre este lugar. A unção de Deus está sobre a sua vida. Tem pessoas que estão sendo intimidadas por palavras fortes, estão ferindo seus sentimentos,
estão deixando amarga. Mas eu digo para ti nessa noite, Deus está restaurando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Estas palavras se transformarão em altar para a grande vitória que Deus vai derramar sobre a tua vida. E aquele que está dizendo para ti vai se curvar diante do poder desse Deus Todo-Poderoso que age sobre a tua vida. Creia nisso. Creia no que eu estou te dizendo hoje. Porque Deus é tremendo e maravilhoso mesmo em nome de Senhor Jesus. Deus, Ele vai fazer um rebuliço em lares aqui em nome de Jesus. E o poder de Deus entrará de uma forma tremenda e maravilhosa. Meu irmão, você vai para a tua casa hoje, minha irmã também. E eu quero dizer para você, ursos e leões serão colocados debaixo dos seus pés. Mas o gigante que tem se levantado sobre a tua casa, dentro da tua casa, esse não vai cair dentro da tua casa, não. Mas ele vai sair de lá no nome do Senhor Jesus. Porque Deus tem um lugar preparado para ele, meu irmão. E é nas profundezas, da onde ele não vai sair mais. Porque não vai atingir, não vai mais fazer com que a tua casa não seja um lugar de paz, um lugar onde o Espírito Santo de Deus habita em nome de Jesus. Porque Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Comece a falar com Deus durante esse louvor, meu irmão. O que nós profetizamos aqui é esta unção de coragem. Esse gigante ele vai cair hoje nessa noite. Porque Deus está dando estratégia para você. Deus está derramando sobre a tua vida uma unção de discernimento, que você vai poder visualizar o inimigo e combater ele com as armas certas, com as armas poderosas em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos.